aí pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal e vamos de vídeo hoje do 7 de setembro, que ocorreu aí na metade da semana e teve protestos por todo o Brasil, além da movimentação do dia 7 de setembro, que virou um mega protesto pela democracia. Democracia real, não aquela democracia lobotomizada que tenta ser martelada na cabeça do brasileiro, como a nossa grande mídia brasileira tem feito com os brasileiros. Isto é a prova de que o brasileiro não está gostando do que está acontecendo, porque milhões de pessoas foram para a rua em todo o Brasil criticar as autoridades e os veículos de comunicação, né, por sua forma de fazer democracia, como eles dizem, né? Só que essa democracia de vocês é uma democracia muito arrogante. Eu acho que a população brasileira não está engolindo essa forma fake de vocês de fazer democracia. A todos muito obrigado e acompanhem aí o vídeo com os melhores acontecimentos. Breaking news. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Oh, yeah! Deus, olha aí! Olha aí! 7 de setembro vai ser! 7 de setembro! Vai! Forte! É Bolsonaro 22! Olha que lindo! É demais! Olha! Brasília sendo tomada já! Demais, hein? Eita, mistério forte! A onça vai beber água! A onça vai beber água, já tá bebendo, já tá bebendo. Vamos que vamos! Ei! Olha os caminhões! Meu Deus! Vai invadindo Brasília! Vai invadindo Brasília! É Bolsonaro 22! É 22! Bolsonaro! É Bolsonaro! Que lindo! O Brasil vai ser... Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu.
servido. Música, música! Levanta a bandeira, levanta seu boné, levanta o seu braço, levanta a mão pra Deus, balança Brasília, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. Capitão de voz, segura pra mim que o braço é vivo, que vai vencer de novo. Em nome de Deus, صورة من ريو دي جانيرو لفعاليات يوم الاستقلال في البرازيل والعروض العسكرية المقامة احتفالا بها. President Jair Bolsonaro is using the celebration to bolster his campaign in Rio de Janeiro and rallies by his supporters in cities across the country. Les présidents brésiliens sont appelés à se mobiliser, à défiler officiellement pour célébrer d'importantes manifestations populaires. Vous le voyez derrière moi, une foule de rassemblement national, un meeting politique, de le transformer en... Hoje a gente vestiu verde e amarelo e veio mostrar nosso patriotismo aqui, junto com todos os outros brasileiros. O Brasil acordou após 200 anos e me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa história. Se você acha que o Rio tá grande, olha o que está acontecendo na Avenida Paulista aqui em São Paulo. Manifestantes tomaram, é uma multidão aqui na frente da CNN. Vamos dar uma olhada, Edu Petreri. Essa é a imagem que a gente tem de uma câmera no alto. O USP está todo tomado, é a área de maior concentração, é essa em frente aqui ao MASP, mas a multidão se estende. A multidão se estende. Ela aqui há um pequeno espaço, mas veja, o quarteirão seguinte, onde ficam ali, também tem bastante gente. Esse é o tamanho da mobilização em São Paulo, câmera aérea da CNN Brasil, Petreri, trazendo para você no detalhe, para que você possa olhar como tem essa manifestação, essa mobilização maior no MASP, no quarteirão lá atrás. Aí, ó. Olha que legal. Olha que legal. Quem tá ali? Valeu, turma! Obrigado pelo carinho. Obrigado pela homenagem. Obrigado pelo reconhecimento. Valeu! Fora leite! Fora leite! Fora leite! Como é que o Estado, que tem os melhores indicadores de saúde no Brasil, tem os piores, está entre os piores indicadores de morte pelo Covid? As belas fonte pávido colosso, se o teu futuro espelha essa grandeza. A maranhense não dá a devida importância às manifestações realizadas em 7 de setembro de 2021 na capital maranhense, elas entraram para a história como as maiores de São Luís em todos os tempos. Na ocasião, milhares de pessoas foram às ruas para pedir liberdade de expressão, protestar contra membros do STF e manifestar apoio ao presidente Jair Bolsonaro.
Em determinado momento, o comboio que foi formado pelos manifestantes chegou a se alastrar por 15 quilômetros, tomando absolutamente o lugar de maior manifestação com participação popular que se tem notícia em São Luís. E o melhor de tudo, aconteceu de forma pacífica e ordeira. Aconteceu com participação de famílias, de crianças, de idosos, de pessoas de todas as classes sociais e todos os credos. Entram para a história, sim, como as maiores de todos os tempos. E isso é um ponto muito positivo. Tá me ajudando, tá me empurrando também. Aê! Bora, PE! Bota pra trás da grade! O homem que defende Deus, pátria, família, liberdade, a ética, o trabalho, o caráter, um homem imbrochável e incorruptível. Ele, Jair Messias Bolsonaro. Brasil, Brasil, um pedaço do paraíso. A alegria de ser um brasileiro. Orgulho de ter nascido nessa terra. Cores preferidas? O verde e amarelo. O nosso objetivo? A liberdade eterna. Pra gente brasileira continuar e conseguir obrigar a pátria e ocorrer pelo Brasil. Liberdade! Liberdade! Creatures of my dreams raise up and dance with me. Now and forever, I
Aqui ele já começa mostrando a que veio. O Brasil não vai permitir que ladrões voltem à cena do crime. O Brasil não vai aceitar que a vontade de um juiz seja maior que a lei. O Brasil quer eleições limpas e auditáveis. E hoje, nós sabemos quem atrasa o país. Nós sabemos quem não protege a vida inocente no ventre, quem estimula a sexualização na infância e quem doutrina a nossa juventude nas salas de aula. Nós sabemos quem quer a liberação das drogas, quem advoga a soltura em massa de bandidos e quem defende os interesses dos criminosos. Nós sabemos quem é contra a legítima defesa, quem não respeita a propriedade privada e quem menospreza a nossa liberdade religiosa. Nós sabemos quem propõe controlar a mídia e as redes sociais, quem se alia a ditaduras e quem protege terroristas. Nós sabemos quem aparelhou o Estado, quem deu prejuízo nas companhias estatais e quem assaltou os cofres públicos. Nós sabemos quem subornou o Congresso, quem colocou militantes nos tribunais e quem comprou a imprensa. Nós sabemos quem trancou o povo em casa, quem tirou o sustento dos trabalhadores e quem se recusa a baixar impostos. Nós sabemos quem joga a cidade contra o agro, o funcionário contra o empresário, o cidadão de bem contra o policial, o negro contra o branco, a mulher contra o homem, o gay contra o hétero, o filho contra o pai, o jovem contra o idoso. Nós sabemos de tudo isso e por isso eles não voltarão à cena do crime. E aí você olha uma manifestação onde as pessoas estão com as suas famílias, avós, mãe, filho, criança, caralho, voltam para casa cumprimentando o guarda e tudo bem. E você sabe que na manifestação seguinte, que vai ser menor, mas vai ser impactante, vai ter porrada, vidro quebrado, bandeira vermelha, nada do Brasil. Mulher cortando Bíblia no chão, jogando sutiã queimado, gente enfiando coisa no cu no meio da rua. Você sabe disso. E aí você sabe que a maior parte do brasileiro vai olhar para as duas manifestações e vai falar: eita, melhor ir ali. É isso que incomoda os caras. É por isso que eles não querem mostrar a manifestação de hoje do jeito que ela foi. Por quê? Porque eles sabem que essa manifestação tem um peso no cara em dúvida, que é exatamente o cara que vai resolver a eleição. Então, não, veja bem, essa manifestação de hoje não muda nada. Claro que muda, mas é claro que muda. Eu tô vendo aqui no meu WhatsApp pessoas da minha família, parentes, gente titubeando pra lá e pra cá e falando: poxa, mas hoje o pessoal foi super educado, foi super bonito, né? Foi super legal. Primeiro, porque ninguém se identifica com uma bandeira de outra cor, irmão. Isso já é um erro de marketing. Eu tenho vontade de chamar os caras de esquerda e falar: vem cá, vão sentar todo mundo em círculo aqui, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês têm merda na cabeça? Porque como é que vocês acham que vocês vão conquistar uma população com uma bandeira de uma cor que não tem nenhuma ligação com a porra do país em questão? Vocês já se mostram descolados. Vocês se mostram nesse tipo de atitude, vocês se mostram torcedores organizados. Sabe a torcida organizada? O que acontece? A torcida organizada ela tem por princípio o objetivo de amar o clube e de apoiar o clube. E aí a organizada começa a ficar maior que o clube para os seus integrantes. E aí quando você vê, passam os anos, ele está torcendo mais para a torcida do que para o clube. É o cara que faz isso. Então, para mim é mais importante eu levar uma bandeira socialista do que do Brasil. E aí você olha a manifestação cheia de família, não acontecendo nenhum problema. E você olha outra manifestação cheia de afronta. Afrontando a Bíblia, afrontando a velha, afrontando a dona de casa, afrontando as crianças, pedindo a droga, pedindo não sei o quê. Meu irmão, a imprensa não pode mostrar as duas manifestações. Porque se ela mostrar, as pessoas vão cair para essa. É óbvio. E aí o desespero é esse. Como é que eu posso aceitar e noticiar e deixar transparecer para as pessoas que houve algo legal hoje, diante de um cenário onde as pessoas estão confusas? Elas não podem achar isso legal. Elas não podem querer vir para esse lado. Então é mais um ato de manipulação covarde. Porque não tem nada para se criticar no que aconteceu hoje em relação às pessoas. Não tem. As pessoas se comportaram bem pra caralho. Foi bonito de ver. Mesmo que você não concorde com a ideia. Ok? Só que se eu mostrar isso, eu vou dizer para as pessoas: então, esse aqui foi maneiro. Parabéns. Você não sabe como é que vai ser o outro. E se o outro chegar lá e fizer tudo isso que eu falei aqui? Como é que vai fazer? Você sabe que boa parte das pessoas vai, na hora que olhar os dois, falar: eita porra, tava em dúvida, eu vou aqui. Então não pode. É o seguinte, se me apresentarem uma pesquisa em que eu estou eleito e no dia seguinte eu for confrontado com uma multidão desse tamanho, eu demito todo mundo que me assessora, porque estão me indicando um caminho errado. Eu devo procurar crescer, porque se eu não consigo sair de casa e tenho de ver pela televisão uma manifestação grandiosa do adversário, fui mal aconselhado. Paulo Matias, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, foi o maior 7 de setembro da história do Brasil. Pessoas do Brasil inteiro indo para Brasília para participar na Esplanada, em Copacabana, aqui muitas pessoas de fora vieram para São Paulo para participar na Avenida Paulista e mesmo com chuva, crianças, idosos, cadeirantes que me receberam tão bem, foram tão simpáticos, e mesmo com a multidão, eles foram lá, com a chuva, mostrar o seu patriotismo. Estava lotado, pessoas
a favor da democracia, da liberdade. Foi um momento de festa mesmo. Todo mundo, apesar dos problemas que estamos enfrentando aí com a justiça, as pessoas estavam muito felizes pelo resultado. Porque a gente, admito, eu estava com um pouco de medo de não lotar tanto na Paulista por causa da chuva. Mas mesmo assim, as pessoas falaram a liberdade é muito maior que uma chuvinha, né? E isso com certeza incomodou muito a esquerda. Que a esquerda... Oi? Sujaram o sapatênis. O povo de São Paulo sujou o sapatênis. Eu sujei meu tênis, lembrei do Paulo Matias, porque eu sujei meu tênis. Gente, meu tênis branquinho ficou preto. Aí eu falei, gente, o Paulo Matias, quase mandei uma foto pra ele. Mas isso incomodou muito a esquerda, porque eu acho que nem a esquerda esperava esse resultado que a manifestação teve. A gente vê agora que estão indo lá na justiça falando que foi campanha indevida. Mas, gente, o Bolsonaro é o presidente da República. Ele tinha que ir no desfile. E ele é patriota, ele não poderia faltar. Não vi nada de campanha antecipada. Lógico que ele vai fazer o discurso dele, lógico que ele vai falar do governo dele e é lógico que ele tem que falar sobre a justiça no Brasil, sobre o que a justiça está fazendo hoje, sobre rasgar, né? A justiça está rasgando a Constituição. Não tem campanha antecipada. E todos os candidatos foram convidados, não diretamente. O Bolsonaro não tem que mandar cartinha convidando o candidato, convidando o Lula, a Tebet, não. Todo mundo é brasileiro. O Guga, esquerdista, pode ir lá, porque dia 7 de setembro é dos brasileiros. O problema é que eles preferiram o quê? Ficar em casa tuitando. A Tebet, mas Bolsonaro machista, com aquele papinho de machista. O Lula falando que o Bolsonaro se apropriou do dia 7 de setembro. Mas é muito fácil ficar na internet fazendo tweet. Mas esses que se dizem tão do povo, tão defensores do povo, deveriam ter ido para a rua. O Lula deveria ter falado, gente, vocês que são meus apoiadores, vamos para a rua mostrar também que eu tenho engajamento, que eu tenho força. Mas não, eles acharam mais fácil ficar dentro da casinha deles, dentro do aconchego aí das suas casas, sem enfrentar a chuva, por exemplo, na Paulista, e ficar tuitando. É muito mais fácil ficar atacando. E o Bolsonaro não deu o que eles queriam. O Bolsonaro fez um discurso para o público dele, também para furar a bolha, porque ele sempre deixa claro aí os feitos do governo, mas em nenhum momento ele subiu o tom. E era isso que o Guga queria, era isso que a esquerda queria. Como ele não deu o que a esquerda queria, agora tiveram que ir para a justiça falar que é campanha antecipada, porque sempre eles têm que arranjar uma forma de atacar o Bolsonaro. Foram manifestações pacíficas em prol da democracia em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil. Não teve vandalismo, não teve depredação de patrimônio público, não teve xingamento, teve o quê? Felicidade em comemorar a independência do Brasil e contra, claro, as arbitrariedades do Supremo e contra o comunismo também. E agradeço o povo brasileiro por sempre fazer presente a questão, a luta dos cubanos. Era tanta gente que a oposição ficou deprimida, sentiu, chorou. Os travestidos de políticos, os travestidos de jornalistas. Em todo o país, ruas, avenidas, praças e orlas foram completamente tomadas. Todo tipo de gente, de todas as idades, famílias inteiras. A festa era para todos. E o que a oposição enxergou? Um movimento de golpistas e preconceituosos. Chega a ser risível. Disseram que haveria violência, que era melhor ficar em casa. Posicionaram atiradores de elite, convocaram esquadrões antibomba, milhares de policiais que apenas testemunharam um povo em festa. Qualquer um, candidatos, prefeitos, governadores, poderia ter convocado sua própria comemoração pelo 7 de setembro. Todos eram livres para aproveitar a data do seu jeito. Trancou-se em casa quem quis, quem desconfia de sua capacidade de atrair apoio popular. Espaços para todos se reunirem nesse Brasil imenso não faltam. Os que preferem a cor vermelha, o hino socialista, a ditadura do proletariado, poderiam ter encontrado um cantinho, uma viela, um beco qualquer, para fingir um sentimento de patriotismo, um apreço baldio pela liberdade. Faltaram à festa oficial em Brasília os presidentes da Câmara, do Senado e do STF. E isso não fez a menor diferença. Há muito tempo eles têm faltado quando o país mais precisa. Mesmo tapando os ouvidos, devem ter entendido o recado da multidão nas ruas e a mensagem clara do presidente da República
de que a Constituição será cumprida. Que escândalo! Como alguém ousa dizer que as leis serão respeitadas? Os discursos de Bolsonaro foram em defesa da liberdade, contra aqueles que defendem bandidos, entre eles um político condenado em 3 instâncias. Esse que não poderia nem estar solto. Nunca vi, em 46 anos de Brasília, tanta gente na esplanada dos ministérios. Era um mar de gente, um oceano de gente. O presidente Bolsonaro chegou a se referir a mar de gente na frente dele. Foram 2 festas. Uma festa oficial, a festa do 7 de setembro, em que o presidente carregou a faixa presidencial, e depois ele se despiu da faixa para ir para um carro de som que foi preparado pelo pessoal do agro, para ele subir e se dirigir à população. Ele fez lá uma frase que eu achei a frase mais forte do dia, que foi pronunciada lá na Avenida Paulista também. Aquela história de voltar ao local do crime, à cena do crime. Volta à cena do crime. Essa frase foi muito forte. E a imagem mais forte do dia, também mais linda, foi aquela bandeira caminhando, flutuando, navegando sobre a cabeça de milhares de pessoas conduzidas pelas mãos das pessoas que estavam na esplanada. Era muita gente. Eu não sei se era mais gente que a Orla de Copacabana, onde tinha também muita gente. E a Avenida Paulista também estava cheia, né? Dizem que houve festas assim em 300 cidades brasileiras. Eu queria falar sobre o significado disso. O povo não precisa dizer olá, não precisa gritar mito. A presença do povo é eloquente, né? Essa eloquência da presença de tanta gente neste 7 de setembro. A outra questão é que, vocês viram, né? Tentaram afastar o povo, tentaram evitar essa manifestação. Falaram em perigo, em violência política. Ninguém mencionou a violência de 4 anos atrás, a facada de Adélio. Interessante. Essa foi uma violência política no cimo, no cúmulo da violência política, né? Depois teve outras que não foi praticada por esse público de hoje, que foi arrancar a bandeira do mastro lá em Curitiba, tocar fogo, pisotear, quebrar vidraça, vitrina de banco em São Paulo, andar batendo com barra de ferro em tudo, quebrando, tocando fogo em lixeira, aqueles ataques dos black blocs, né? Isso foi violência, mas não era dessa gente que foi hoje as manifestações. Foi uma manifestação pacífica, ordeira e, obviamente... Agora, Luciano, você acha que essa eleição já está ganha pelo Bolsonaro, ou tem um risco, ou até mesmo complementando, você acredita em fraude nas eleições? Eu vou dizer um negócio para você. Eu andando pela rua, pelo Brasil todo, eu acabei de inaugurar a loja em Manaus, inaugurei há 2, 3 semanas atrás em Maceió, viajo o Brasil todo, ando na rua, ando na calçada, não consigo andar, e vejo, 2018 existiu a onda Bolsonaro. Em 2022, pode escrever o que eu estou falando, vai ser o tsunami mito. Ele vai varrer daqui para frente. Porque as pessoas estão caindo a ficha. O que eu quero para os meus filhos, o que eu quero para os meus netos, o que eu quero para a minha família. Então, o que eu vejo na rua é nós vencermos no primeiro turno. Eu vejo isso muito fácil, andando nas ruas, é uma loucura, não consigo andar na rua. E não é... É engraçado essas eleições. Quem vota no Bolsonaro? O pedreiro, o pintor, o trabalhador, o que acorda cedo, o que trabalha muito, o que dorme tarde. Mas quem vota então no Lula? O banqueiro, o empreiteiro, o bilionário, aqueles que viveram a vida toda de um monopólio, aqueles que viveram às custas do governo durante décadas. Esses vão continuar apoiando o ex-presidiário Lula. Como que você, como empresário, empreendedor, vê o Brasil se o Lula assumir a presidência ou se o Bolsonaro continuar? Se o Lula ganhar, Deus nos acuda. Deus nos acuda.
por tudo que ele está falando ultimamente, eles vão... até então, a Dilma estava levando a cabo tudo o que queriam fazer. E, por uma casualidade, veio o impeachment em 2016. O Brasil teria quebrado naquele momento. Quebrou, financeiramente quebrado, né? Bilhões, trilhões de desvios, corrupção, as contas do governo quebrada, o mundo vendo o Brasil como mais uma Venezuela. Por sorte, houve um impeachment, entrou o Temer, deu uma arrumada, houve 2018, Bolsonaro entrou com pandemia, com Brumadinho, com a seca na energia, e agora, para acabar de vez, a guerra na Ucrânia. Disparou o petróleo, disparou o diesel, primeira vez na história que o diesel custa mais caro que a gasolina. As pessoas não entendem, mas como é que o diesel custa mais caro do que a gasolina? A Europa toda comprava diesel e energia da Rússia. Como fizeram o complô contra a Rússia por causa da guerra, e fizeram o corte da parte de compra de combustível, todo mundo passaram a comprar o combustível dos Estados Unidos, e oferta e procura é muito simples, né? Muita procura, pouca oferta, sobe preço. Pela primeira vez, você vai para a Europa, que vive de diesel, nos carros é diesel, e gás, custa 2 euros, 2,20 o litro lá da gasolina. Imagina quanto custa, né? Eu fui para o Paraguai recentemente, a gasolina e o diesel mais caro que o Brasil. E assim por diante. Então, eu acho que, com tudo isso que aconteceu, o nosso governo está indo, eu me considero fazendo parte do Brasil. O presidente Bolsonaro é presidente de todos os brasileiros. Você não pode afrontá-lo como eles fazem, né? Corta a cabeça dele, joga futebol e assim por diante. Então eu vejo hoje que o Brasil é o melhor país do mundo. Olha aqui, turma. Olha aqui, eu não ligo na Globo News há 5 anos. Miriam Leitão com aquela do cabelo vermelho, que é vermelho até no cabelo, dizendo que os manifestantes não falam daquilo que interessa para o povo, né, da situação econômica. Lembram que eles falavam que economia ficava para depois, quando o Bolsonaro chamava atenção para a economia? Lembra? Que agora o foco é a saúde, defenderam o lockdown, tudo isso. Agora só falam na economia. E estão reclamando que a pauta é antidemocrática e que não fala de educação, de saúde, de economia, porque fala de liberdade, coisa que essa turma da Globo News não entende, porque eles estão mais alinhados com o regime chinês, né? Vamos rir um pouquinho. Ah, Miriam Leitão, você já era, é passado. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Tá vendo? Dá uma olhada, esquerda, pá. Aí, ó. Olha isso, ó. Como que ele perde? Como que o Bolsonaro perde a eleição? Explica isso aí. Como? Jamais. Desgraçado! Inferno! Inferno! Nunca foi tão fácil escolher um lado. Então tivemos o 7 de setembro. 7 de setembro, que de todas as formas tentou ser boicotado. De todas as formas tentou ser desrespeitado. De todas as formas tentou ser anulado. Só que o povo brasileiro unido mostrou para pessoas que se julgam autoridades, assim como grande mídia, acima do bem e do mal.
Pois bem, o humilde povo brasileiro foi lá e mostrou para eles que não querem ver, que fogem como o diabo da cruz, o que é de verdade uma democracia. Não essa democracia que arrogantemente tentam martelar na cabeça da população brasileira, mas sim a verdadeira democracia, aquela da qual é acompanhada de liberdade. Pois eles disseram que o povo ia quebrar tudo, que ia ser arruaceiro. Eles estavam imaginando como se... Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Abraço a todos!